uma história devastadora de amor, tempo e distância. Miguel e Sofia se apaixonaram profundamente, mas o destino cruel os separou quando Miguel embarcou em uma missão a Marte. Enquanto ele permanecia praticamente intocado pelo tempo no espaço, Sofia envelhecia na Terra, com cada ano que passava corroendo a esperança de um reencontro. Agora, Miguel retorna, mas o tempo já fez seu trabalho. Capítulo 1. As estrelas não eram mais um mistério distante para a humanidade. No ano de 2157, o céu noturno, uma vez contemplado apenas com sonho e esperança, agora era um mapa de destinos. A Terra, com suas cidades resplandecentes de tecnologia avançada, havia rompido as fronteiras de seu próprio universo. E Marte, o planeta vermelho, já não era mais uma curiosidade científica, era um lar, uma estação avançada, uma prisão disfarçada de progresso para aqueles que haviam sido enviados para explorá-lo. Mas com cada avanço, vinha um sacrifício. E o tempo, a única constante que ninguém podia dobrar ou manipular, se tornava um inimigo. No caminho entre a Terra e Marte, a distância não era medida em quilômetros, mas em anos. O tempo em Marte corria de forma diferente, mais lento, cruel, arrastando-se para aqueles que viviam sob sua gravidade implacável. Enquanto na Terra, os dias voavam como se o planeta estivesse sempre correndo, sempre em busca de mais. Essa diferença no tempo, essa distorção, não era apenas um fenômeno físico. Para aqueles que tentavam amar entre planetas, era uma ferida que nunca cicatrizava, uma linha invisível que separava corações e histórias. Sofia sabia disso muito bem. No salão principal da Ópera de São Paulo, a respiração da plateia era inaudível, retida, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir. No palco, uma mulher de longos cabelos castanhos estava sentada ao piano, seus dedos movendo-se com uma fluidez que parecia impossível, como se a música já existisse antes mesmo de ser tocada. A melodia que ecoava pelo salão era doce, mas carregava uma tristeza indescritível, como se cada nota fosse uma lágrima que Sofia não conseguia mais derramar. Sua mente, embora imersa na música, estava a milhares de quilômetros de distância, em Marte. Miguel. Sofia fechou os olhos, sentindo o peso do teclado sob seus dedos. Cada vez que tocava, sentia-se mais próxima dele, mais conectada a ele. A música era sua única ponte entre os dois mundos. O amor que compartilhavam, uma vez vibrante e cheio de promessas, agora parecia suspenso entre os segundos que se perdiam. Mesmo assim, ela tocava, buscando desesperadamente sentir que ele estava ali. Quando a última nota morreu no ar, a sala explodiu em aplausos. Mas Sofia mal ouviu. A performance havia sido perfeita, assim como todas as suas outras. Ela era uma das mais renomadas musicistas de sua geração, uma estrela em ascensão, com convites para concertos ao redor do mundo. Mas nada disso importava. Nada preenchia o vazio que Miguel deixava. E, apesar dos aplausos, o que Sofia queria, mais do que qualquer elogio ou adulação, era a voz dele. Ao sair do palco, seu assistente a recebeu com um sorriso. Magnífica como sempre, Sofia. Ela sentiu, forçando um sorriso, mas seus pensamentos estavam já nas mensagens de vídeo que ela sabia que a esperavam. Cada dia de separação era marcado pela esperança de ouvir Miguel, de sentir que, mesmo a uma galáxia de distância, ele ainda estava com ela. A centenas de milhões de quilômetros dali, Miguel olhava para as estrelas através de uma pequena janela em sua estação em Marte. Do lado de fora, o horizonte avermelhado e estéril parecia infinito, como um deserto de pedra e poeira, onde o tempo não passava. Ele havia aprendido, nas primeiras semanas, que Marte tinha uma maneira peculiar de fazer o tempo se arrastar, como se cada segundo fosse uma eternidade. E cada eternidade sem Sofia era uma tortura lenta. Miguel era um engenheiro de elite, parte da equipe pioneira que trabalhava para terraformar Marte. Seu trabalho, embora gratificante para a humanidade, havia se tornado um fardo pessoal. Ele sabia que cada mês que passava para ele, equivalia a quase 2 anos na Terra. Ele ainda se lembrava de quando partirá para Marte, com promessas e planos de um reencontro em breve. Mas agora, as promessas estavam manchadas de incerteza, o futuro uma névoa difícil de enxergar.
Às vezes, em seus momentos de folga, ele ficava acordado assistindo repetidamente às antigas mensagens de vídeo de Sofia. Seu sorriso, seu riso, seus olhos que brilhavam ao falar de seus próximos concertos. Mas a última mensagem que ele havia recebido, semanas atrás, já mostrava sinais da passagem do tempo. O rosto de Sofia, embora ainda lindo, tinha uma leve sombra de cansaço, uma marca de saudade que ele temia ser culpa sua. Miguel sabia que, para ela, os anos estavam passando em um ritmo insuportável. Para ele, parecia que o tempo havia parado. E essa era a pior parte. A ideia de que, enquanto ele estava preso em Marte, vivendo seus dias sem pressa, ela estava envelhecendo sem ele. Naquela noite, Sofia estava sentada em seu apartamento em São Paulo, cercada pelas partituras de sua próxima composição, mas sem ânimo para escrever. O laptop piscou, uma notificação de uma nova mensagem de vídeo. Seu coração saltou. Era Miguel. Ela rapidamente abriu o arquivo, e a tela se encheu com o rosto dele. O som do vento marciano unia ao fundo, mas sua voz era clara, firme. Oi, meu amor. Espero que você esteja bem. Eu acabei de terminar mais uma fase do projeto aqui, mas o que realmente me mantém motivado é saber que em breve vou te ver. Sofia sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela sabia que em breve era uma ilusão. Para ele, as semanas pareciam dias, mas para ela, eram meses sem fim. Eu assisti à sua última apresentação, ele continuou, os olhos brilhando. Você estava incrível. Como sempre. Queria poder estar lá, sentado na primeira fila, vendo você brilhar. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Eu sei que o tempo parece passar de maneira estranha. Para mim, parece que foi ontem que te vi pela última vez. Mas para você. Miguel deixou a frase suspensa no ar, incapaz de terminá-la. Sofia sentiu um aperto no peito. Ele sabia. Sabia o quanto estava sendo difícil. Ela tocou a tela com os dedos, como se pudesse alcançá-lo através do espaço. Eu estou aqui, Miguel, ela sussurrou, sabendo que ele nunca ouviria. Mas por quanto tempo mais eu consigo esperar? E assim, enquanto as estrelas continuavam a brilhar entre eles, Sofia e Miguel permaneciam conectados por uma linha invisível de amor e saudade, ambos tentando agarrar o tempo que se esvaía entre seus dedos. Capítulo 2. Os primeiros meses de separação entre Sofia e Miguel foram marcados por uma mistura de saudade e esperança. Mesmo a milhões de quilômetros de distância, eles encontravam maneiras de manter o amor vivo, atravessando o abismo do espaço por meio de mensagens de vídeo e chamadas que, embora espaçadas pelo tempo e pela distância, traziam alívio momentâneo à dor crescente de estarem separados. Em uma dessas noites, Sofia estava sentada em sua poltrona favorita, o laptop aberto no colo, esperando ansiosa pelo pequeno ícone que indicava uma nova mensagem de Miguel. Quando ele apareceu na tela, seu coração bateu mais forte. O rosto de Miguel, iluminado pela luz fria da estação marciana, ainda era o mesmo que ela amava. Seus olhos castanhos brilhavam com a mesma intensidade, e o sorriso que ele deu a ela parecia atravessar as estrelas. Oi, meu amor, ele começou, a voz levemente distorcida pela transmissão de longa distância. Como foi o seu dia? Estive pensando em você o tempo todo. Sofia sorriu, aconchegando-se na poltrona, enquanto o som da voz dele preenchia o vazio do apartamento. Foi um bom dia. Terminei a composição que estava trabalhando. Você vai ouvir em breve, é sobre nós. Ela tentou manter a leveza na voz, mas havia uma sombra de cansaço que ela não conseguia esconder. A música, que sempre fora sua maior fonte de alegria, agora carregava uma tristeza que ecoava sua alma. E por mais que Sofia tentasse se convencer de que as semanas passariam rápido, que Miguel logo voltaria, a realidade começava a se instalar lentamente, como uma névoa pesada. Conforme as semanas se transformavam em meses, as chamadas de vídeo e mensagens continuavam, mas algo mudava no fundo da mente de Sofia. A saudade, antes um impulso para mantê-la firme, começava a transformar-se em uma dor quase física. Para Miguel, o tempo passava de forma quase imperceptível em Marte, mas para Sofia,
Cada dia sem ele parecia mais longo do que o anterior. Com o passar dos meses, a realidade da distorção do tempo se tornava mais clara e mais cruel. No início, Sofia brincava sobre como ele parecia tão jovem nas mensagens, enquanto ela sentia as marcas do tempo em seu próprio rosto, mas a brincadeira perdeu seu charme rapidamente. A diferença entre os dois se tornava dolorosamente óbvia a cada nova transmissão. As rugas em torno dos olhos de Sofia se aprofundavam, enquanto Miguel continuava praticamente inalterado, preso no ritmo lento de Marte. Era uma manhã ensolarada em São Paulo quando Sofia se viu encarando seu reflexo no espelho do banheiro, o som abafado da música que compusera para Miguel ecoando pela casa. O rosto que a encarava parecia mais velho do que o que lembrava ter visto na última vez que se olhou com cuidado. Ela deslizou os dedos sob os olhos, observando as linhas finas que haviam se tornado mais profundas, a pele ligeiramente menos elástica. Para Miguel, talvez tivessem passado apenas alguns meses, mas para ela, já parecia que uma vida inteira estava começando a escapar por entre seus dedos. Do outro lado do universo, Miguel observava as estrelas da estação em Marte, o coração apertado com a última mensagem que receberá de Sofia. Ele sentia a passagem do tempo ao seu redor, mas de uma maneira que não se refletia em seu corpo. Era como se estivesse preso em um casulo, enquanto Sofia avançava em uma linha do tempo acelerada. Era agoniante. Ele amava cada linha nova em seu rosto, cada detalhe que o tornava mais humano, mais real, mas sabia que ela sentia o oposto, a distância a transformava de uma maneira que ele não poderia experimentar. Eu estou envelhecendo sem você, ela dissera uma vez, em uma de suas chamadas de vídeo. Ela tentava sorrir ao dizer isso, mas a dor era palpável. Com o tempo, a frustração começou a tomar o lugar da esperança. Sofia não culpava Miguel. Ela sabia que ele estava tão preso quanto ela, mas a sensação de impotência crescia dentro dela como uma sombra que ela não conseguia afastar. Cada nova mensagem parecia trazer uma mistura de alegria e dor, como se o simples ato de vê-lo na tela fosse um lembrete do quanto ele estava distante, não apenas em espaço, mas agora também no tempo. Miguel também sentia o peso da separação, mas de uma maneira diferente. Para ele, o tempo ainda se movia lentamente, e isso só amplificava sua impotência. Em uma de suas mensagens, ele confessou: "Eu sinto como se estivesse perdendo você, e não há nada que eu possa fazer. O tempo aqui parece preso, Sofia. Eu olho para as estrelas todas as noites e me pergunto quantos dias, quantos anos se passaram para você, enquanto para mim é apenas mais uma semana. Eu te amo, mas isso parece estar me escapando." Sofia sentiu o aperto no peito quando ouviu suas palavras. As lágrimas vieram, silenciosas e quentes, enquanto ela tocava a tela, desejando que, de alguma forma, ele pudesse sentir o quanto ainda o amava, mesmo que as palavras não fossem suficientes. A música tornou-se o único refúgio de Sofia. Cada nova composição que escrevia parecia uma tentativa de traduzir em notas aquilo que suas palavras não conseguiam dizer. Ela passou a escrever canções cheias de melancolia, melodias que pareciam carregar o peso de sua alma. Seus concertos começaram a ganhar notoriedade, não apenas por sua habilidade técnica, mas pela profundidade emocional que suas composições transmitiam. O público aplaudia de pé, mas Sofia não sentia a euforia do sucesso. Para ela, a música era uma ponte, talvez a única que ainda a conectava a Miguel. Sua composição mais recente, intitulada Fronteiras do Tempo, ganhou fama mundial. Era uma peça devastadoramente bela, que narrava em sons o que as palavras não podiam, a lenta destruição de um amor que não podia sobreviver à passagem implacável do tempo. A cada nota que Sofia tocava, era como se estivesse desenhando um mapa de sua própria dor. A música subia e descia em marés de melancolia, com momentos de esperança interrompidos abruptamente por silêncios devastadores. Sofia não compunha mais por prazer. A música havia se tornado uma confissão de sua alma. Era a maneira pela qual ela lidava com a ausência de Miguel e a solidão esmagadora que vinha com ela. As notas da última melodia ainda estavam frescas em sua mente quando ela, mais uma vez, enviou a gravação para Miguel. Desta vez, porém, não houve resposta imediata. O tempo entre as mensagens estava se alongando mais do que ela podia suportar.
Ela se sentou ao piano naquela noite, os dedos tocando as teclas suavemente, criando uma nova melodia. Era triste, mas ao mesmo tempo, profundamente intensa. Sofia sabia que a cada nova canção que compunha, mais uma parte de si se distanciava de Miguel. O tempo continuava a correr para Sofia, enquanto para Miguel ele parecia nunca passar. E, em algum lugar entre Marte e a Terra, o amor deles flutuava, preso no limiar do que poderia ter sido e do que nunca seria. Capítulo 3. O tempo continuava sua marcha implacável, ignorando os desejos e as esperanças de Sofia. As manhãs, antes vibrantes e cheias de expectativa, se tornaram lentamente uma rotina pesada. O espelho no quarto revelava o inimigo invisível que ela lutava para ignorar, o tempo. Ele não apenas estava passando, estava correndo. E Sofia, embora ainda bela, já não podia negar as marcas que ele deixava em seu rosto. Seus olhos, que antes brilhavam com a juventude e o frescor do início de seu amor com Miguel, agora tinham uma profundidade melancólica, como se contivessem um oceano de saudade que nenhum reencontro poderia preencher. As linhas ao redor de seus lábios, moldadas por anos de sorrisos e, ultimamente, por uma tristeza silenciosa, se aprofundavam a cada mês que se passava. Enquanto isso, Miguel, em Marte, era imune ao envelhecimento acelerado. Ele aparecia nas mensagens com o mesmo rosto jovial, com os mesmos olhos brilhantes, o tempo lá passando devagar, quase congelado. Essa disparidade, que no começo era apenas uma piada triste, agora começava a corroer Sofia por dentro. Ela via seus amigos envelhecerem ao seu redor, casarem, terem filhos, e ela, continuava esperando. O tempo agia sobre ela de uma maneira que Miguel não podia ver. E essa diferença física entre eles começava a transformar o relacionamento. Certa manhã, ao se preparar para um concerto importante, Sofia observou atentamente sua própria imagem. A mulher que olhava de volta para ela no espelho parecia exausta. Suas mãos, as mesmas que deslizavam com maestria sobre as teclas do piano, tinham um leve tremor que antes não existia. Seus cabelos, ainda longos e escuros, agora tinham fios prateados, escondidos entre as mechas, mas visíveis o suficiente para ela notar a passagem dos anos. E foi nesse momento que Sofia se permitiu questionar, pela primeira vez, quanto mais ela poderia aguentar. Do outro lado do universo, Miguel vivia um pesadelo diferente. Enquanto para Sofia os anos voavam, para ele os meses se arrastavam. Ele olhava para o relógio da estação como um inimigo silencioso, sabendo que, a cada dia que passava lentamente para ele, Sofia estava envelhecendo mais rápido do que ele poderia suportar. As mensagens que ele recebia de Sofia tornavam-se um espelho da devastação. Ela ainda sorria, ainda ria, mas seus olhos não eram os mesmos. As pequenas rugas ao redor de seus olhos e lábios, os sinais de cansaço que ele começava a perceber, o apunhalavam. Ele via o tempo tomando aos poucos, como um ladrão invisível que ele não podia deter. E isso o esmagava. Miguel começava a sentir um peso que ele não conseguia compartilhar com ninguém. Estava preso em Marte, comprometido com uma missão de importância monumental para a humanidade, mas cada dia que passava ali o afastava mais de Sofia, da mulher que ele amava e que agora vivia uma vida distante da dele. Certa noite, enquanto observava a superfície de Marte, ele fechou os olhos e tentou imaginar Sofia da última vez que a viu pessoalmente, jovem e radiante, cheia de promessas e sonhos. Mas a imagem estava desbotada, misturada com as lembranças das mensagens recentes que ele receberá dela, onde ela já não era a mesma mulher. E foi nesse momento que Miguel começou a perceber algo assustador: ele estava perdendo a capacidade de imaginar como seria a vida com Sofia quando finalmente retornasse. Ele sabia que ela mudaria de uma maneira que ele não poderia acompanhar, e esse pensamento o devastava. Eu estou te perdendo, Sofia, ele murmurou para si mesmo, sabendo que, mesmo que voltasse à Terra naquele instante, talvez já fosse tarde demais. A culpa o consumia, e ele se sentia impotente. Como poderia esperar que ela o amasse da mesma maneira, quando ele, fisicamente, não envelhecia enquanto ela vivia uma vida inteira sem ele? O mundo, entretanto, continuava girando ao redor de Sofia. Sua carreira florescia. Seus concertos estavam sempre lotados, e seus trabalhos recentes,
marcados pela melancolia que ela sentia em relação a Miguel, recebiam aclamação crítica. Pessoas que ela nunca conhecera antes se aproximavam dela, admirando seu talento, sua beleza, e, mesmo que ela não quisesse admitir, muitos se interessavam por ela de uma forma mais pessoal. Entre esses admiradores, havia um jovem violinista, Lucas, que frequentava seus concertos com devoção. Ele era talentoso, bonito e doce, e frequentemente encontrava desculpas para passar mais tempo com Sofia após as apresentações. A princípio, Sofia ignorava os sinais. Ela tinha Miguel, e isso nunca mudou. Mas com o passar do tempo, conforme Miguel se tornava uma figura cada vez mais distante em sua vida, Lucas tornou-se uma presença constante. Uma noite, depois de um concerto particularmente aclamado, Lucas a convidou para jantar. Havia algo em sua expressão que Sofia conhecia bem, ele a olhava da mesma forma que Miguel a olhara anos atrás, com paixão, desejo e esperança. E, por um breve momento, Sofia se permitiu imaginar como seria a vida se ela dissesse sim. Se ela escolhesse seguir em frente, parar de esperar por uma promessa de um futuro que parecia cada vez mais inalcançável. Mas ao fim da noite, quando Lucas a levou até sua casa, Sofia olhou para o céu, buscando as estrelas. Ela sabia que, em algum lugar, Miguel estava ali, distante, mas presente em seu coração. Mesmo que o tempo os estivesse separando, ela não conseguia soltar a corda tênue que ainda os ligava. Eu não posso, Lucas, ela disse, a voz suave, mas firme. Ele sorriu tristemente, entendendo sem precisar de explicações. Ele é um homem de sorte, foi tudo o que disse antes de se despedir. Sofia passou a noite acordada, inquieta, o som de suas próprias composições ecoando em sua mente. O amor que ela sentia por Miguel nunca tinha diminuído, mas a realidade estava cada vez mais difícil de ignorar. Cada novo fio prateado em seus cabelos, cada linha em seu rosto, era um lembrete de que ela estava vivendo uma vida que ele não compartilhava. Ela sentia a pressão de todos ao seu redor, amigos e familiares sugerindo que ela seguisse em frente, que ela parasse de esperar por alguém que, para eles, era quase uma memória. Mas para Sofia, Miguel nunca foi apenas uma lembrança. Ele era uma presença constante em sua mente e em seu coração, mesmo quando a distância e o tempo tentavam apagá-lo. Mas quanto mais tempo ela poderia esperar? A música era sua única válvula de escape, e a cada nova composição, Sofia sentia que estava derramando mais e mais de sua alma no piano, como se, em algum momento, não restasse nada. A melodia que ela compunha naquela noite era devastadora, cheia de lamentos e suspiros que pareciam ecoar por toda a casa. Era sua confissão silenciosa de que ela não sabia quanto tempo mais conseguiria aguentar. Miguel ainda era o homem que ela amava, mas ela era uma mulher diferente agora. E, lentamente, Sofia começou a se perguntar se o amor, por si só, seria o suficiente para vencer a barreira intransponível do tempo. Capítulo 4. O retorno de Miguel à Terra deveria ter sido um evento triunfante. Ele havia cumprido sua missão em Marte com sucesso, ajudando a estabelecer a primeira colônia habitável no planeta vermelho. Anos de pesquisa, solidão e sacrifício finalmente culminaram na chance de voltar para casa. No entanto, para Miguel, a palavra lar estava associada a uma única pessoa, Sofia. E à medida que sua nave reentrava na atmosfera terrestre, ele se perguntava se aquela sensação de pertencimento ainda existia. A paisagem azul e verde da Terra apareceu diante de seus olhos, tão diferente do vasto deserto vermelho ao qual ele havia se acostumado. Mas o que deveria ser um momento de alívio era, na verdade, uma mistura de ansiedade e medo. Em algum lugar, nas profundezas de sua mente, Miguel sabia que o homem que ele era ao partir de Marte não poderia simplesmente voltar e assumir a vida que havia deixado para trás. O tempo, esse inimigo invisível, havia moldado uma nova realidade para Sofia, uma realidade da qual ele não fazia parte. Quando finalmente aterrissou, o mundo à sua volta parecia se mover em câmera lenta, enquanto ele caminhava pelo hangar com um passo tenso, a gravidade da Terra um pouco mais familiar, mas ainda estranha depois de tantos anos fora. Seu coração batia pesado, antecipando o momento de ver Sofia novamente. Ela havia concordado em encontrá-lo no terminal da estação espacial, mas a verdade era que ele não sabia o que esperar.
Miguel ficou ali, parado, esperando por ela como se estivesse aguardando o futuro que ele não conseguia prever. E então, quando finalmente a viu, sentiu o impacto imediato. Ela estava lá, a mulher por quem ele havia esperado e sonhado. Mas o tempo havia feito seu trabalho. Sofia entrou no terminal, a cabeça erguida, mas o rosto carregado de emoções conflitantes. Ao vê-lo de longe, Miguel congelou. O choque o atingiu de uma maneira que ele não poderia prever. Sofia não era mais a jovem que ele lembrava. As linhas em seu rosto eram mais profundas, seus cabelos agora tinham um tom prateado que antes não estava lá. Ela estava mais madura, mais vivida, e, embora ainda fosse bela, ela era uma mulher que o tempo havia transformado de maneira irrevogável. Miguel deu alguns passos hesitantes em sua direção, sem saber como agir. O silêncio entre eles era palpável, como se ambos estivessem tentando entender quem o outro havia se tornado. Os anos em Marte haviam passado devagar para ele, quase como se o tempo estivesse congelado. Mas para Sofia, aqueles anos haviam sido rápidos, intensos, devastadores. E agora, ela estava ali diante dele, uma mulher envelhecida pela ausência, pelas saudades e pela vida que viverá sozinha. Finalmente, a distância entre eles se fechou, e os olhos de Miguel se encontraram com os de Sofia. Ele tentou encontrar aquela mesma faísca que antes os conectava, aquele amor que costumava ser tudo. E estava lá. Mas algo mais estava presente também, uma realidade dura e fria, que o tempo havia forçado sobre eles. Sofia quebrou o silêncio, sua voz baixa, quase um sussurro. Você não mudou nada, Miguel. Ele olhou para ela, incapaz de responder imediatamente. Como poderia? Ele permanecia o mesmo homem que partiu, enquanto ela havia se tornado outra pessoa, moldada pelas experiências e pelas ausências que ele não pôde partilhar. Eu queria ter estado aqui, Sofia, a voz de Miguel quebrou no meio da frase, carregada de uma culpa esmagadora. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, distante. Eu sei. Mas você não estava. As palavras dela eram simples, mas cada uma carregava um peso insuportável. Ela havia vivido anos sem ele, e isso era algo que nem o amor mais profundo poderia apagar. Miguel estendeu a mão, hesitante, tocando o rosto de Sofia. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o toque dele, algo que ela desejara por tanto tempo, mas agora parecia estranho. Ele ainda era o homem que amava, mas ao mesmo tempo, era um estranho. O tempo havia feito seu trabalho silenciosamente, criando uma barreira invisível entre eles, uma barreira que nenhum dos dois sabia como atravessar. Eu te amo, Sofia, disse Miguel, com um fervor que ainda acreditava ser suficiente. Os olhos dela se abriram lentamente, e pela primeira vez em anos, ela falou as palavras que havia guardado. Eu também te amo, Miguel. Mas, eu não sou mais a mesma. O silêncio entre eles parecia se alongar enquanto ambos processavam o que significava estar ali, juntos, depois de tudo. Sofia não era a mulher que ele havia deixado, e Miguel não havia vivido o tempo da mesma forma que ela. Eles estavam separados não apenas pela distância, mas pela realidade diferente que o tempo havia imposto sobre eles. Quando você partiu, continuou Sofia, sua voz trêmula, eu prometi que esperaria. E eu esperei, Miguel. Mas, enquanto você estava lá, congelado no tempo, eu tive que continuar vivendo aqui. E o tempo não espera por ninguém. Ela sorriu novamente, mas havia uma tristeza pesada em seu olhar. Miguel baixou a cabeça. Ele sabia. Ele sempre soube que, no fundo, o que eles haviam imaginado, o reencontro perfeito, onde poderiam simplesmente continuar de onde pararam, era um sonho impossível. O amor deles ainda estava ali, sim. Mas o que o tempo havia tirado deles era irreversível. Sofia se aproximou, tocando o rosto dele, passando os dedos suavemente pelas linhas suaves de sua pele, aquelas que nunca mudaram. Você ainda é o mesmo. Eu vejo o homem que eu amava todos esses anos atrás. Mas eu vivi uma vida inteira sem você. Miguel segurou a mão dela, sentindo a textura da pele envelhecida, tão diferente do que ele lembrava. Eu queria ter estado aqui com você, Sofia. Eu nunca quis que fosse assim.
Eu sei. Mas aconteceu. A resposta de Sofia foi firme, mas gentil, como se ela tivesse finalmente aceitado a realidade que ambos temiam. O amor deles era real, isso nunca esteve em dúvida. Mas a percepção mais dolorosa daquele momento era que o tempo havia mudado tudo. Não importa o quanto tentassem, não poderiam voltar a ser o que foram um dia. O reencontro, que Miguel havia fantasiado durante anos, era mais um adeus do que um novo começo. Eles passaram algum tempo juntos naquela tarde, conversando, rindo, relembrando os momentos que haviam compartilhado. Mas havia uma distância que não podiam ignorar. Miguel olhava para Sofia, e embora ele ainda a amasse, sabia que estava olhando para uma mulher que havia vivido uma vida longe dele. E Sofia sabia que, embora seu coração ainda batesse por Miguel, o homem que ela conhecia havia ficado no passado. Ao anoitecer, Miguel sabia que não poderia ficar. Ele havia voltado para a terra, mas o que restava para ele aqui? Sofia, com um último olhar carregado de tristeza e compreensão, se despediu, ciente de que, por mais que o amor deles tivesse sobrevivido à distância, ele não poderia sobreviver ao tempo. Enquanto ela se afastava, Miguel ficou parado, observando-a desaparecer entre a multidão. O silêncio ao redor parecia crescer, enquanto ele finalmente aceitava a verdade: o tempo havia vencido. Capítulo 5. O apartamento de Sofia estava mergulhado na penumbra do final da tarde. A luz do sol penetrava suavemente através das cortinas, pintando as paredes de um tom dourado, enquanto uma brisa leve balançava as folhas das plantas na janela. Era uma tranquilidade que Sofia havia aprendido a apreciar com o tempo. O silêncio já não era mais um inimigo, mas um companheiro fiel, uma constante em sua vida. Ela estava sentada à mesa, as mãos segurando uma carta que havia escrito na noite anterior. Era curta, mas repleta de uma emoção que só ela e Miguel podiam compreender. Diante dela, um envelope fechado com o nome de Miguel escrito com sua caligrafia delicada. Ao lado da carta, estava uma gravação especial, sua última composição, intitulada Fronteiras do Tempo. A música que ela nunca tocará para o público, reservada apenas para ele. Sofia sabia que essa seria a última mensagem que enviaria para Miguel. O tempo, afinal, tinha feito seu trabalho. Ela sentia em seu corpo, em cada batida de seu coração, que seus dias estavam contados. Havia algo inevitável no cansaço que a envolvia, como se seu próprio espírito estivesse se preparando para a despedida. Mas, ao contrário do medo que havia sentido nos últimos anos, agora havia paz em seu peito. Poucos dias depois do reencontro com Miguel, ela soubera, de maneira clara, que o ciclo de sua vida estava chegando ao fim. E, paradoxalmente, ela não se lamentava. Havia algo de belo na aceitação, algo de libertador em saber que amou profundamente e foi amada. Ela havia suportado a solidão, a distância, a inclemência do tempo, e agora podia dizer adeus com o coração leve. No momento em que Miguel entrou em seu apartamento para a visita que Sofia havia pedido, ele encontrou-a esperando por ele, sentada em sua cadeira favorita. Ela parecia tranquila, mas algo nos olhos dela revelava que essa conversa seria a última. Eu escrevi algo para você, disse ela, com a voz suave e um sorriso triste. Uma carta, e uma composição, minha última. Miguel ficou paralisado por um instante, seus olhos se arregalando ligeiramente. Ele sabia, claro que sabia, que isso estava por vir, mas a confirmação trazia consigo uma dor aguda, como uma lâmina silenciosa. Sofia estendeu o envelope para ele. Miguel pegou-o com as mãos trêmulas. Ao mesmo tempo, ela colocou o pendrive com a gravação de sua última composição em sua mão. Essa música é nossa história. Cada nota, cada silêncio, tudo o que eu senti por você, por nós. Eu queria que você a tivesse, porque, bem, não há mais tempo. Ele engoliu em seco, tentando encontrar as palavras, mas as palavras não vinham. Havia tanto que ele queria dizer, tanto que queria mudar, mas agora tudo parecia irrelevante diante da quietude de Sofia. Eu te amo, Miguel. Sempre amei. Mas, o tempo foi mais forte que nós. Ela sorriu com ternura, mas ele podia ver o cansaço nas linhas do rosto dela, o peso dos anos que ela viverá sem ele.
Eu sei, Miguel murmurou, sua voz quebrando. Eu também te amo, Sofia. Só queria que tivesse sido diferente. Ela assentiu lentamente, seus olhos cheios de compreensão. Eu também quis isso, mas a vida segue um curso próprio. O amor, Miguel, não é sobre o tempo que temos, mas sobre como vivemos. Aquela foi a última vez que Miguel viu Sofia. Poucos dias depois, ela faleceu em paz, enquanto dormia. Quando a notícia chegou até ele, o impacto foi profundo e silencioso. Não houve explosão de emoção, não houve gritos ou lágrimas imediatas. Apenas uma quietude devastadora que se instalou em sua alma, como se tudo ao seu redor tivesse parado. O mundo ao seu redor continuava girando, mas para Miguel, parecia que o tempo havia congelado de vez. Sofia estava morta, e com ela, o capítulo mais importante de sua vida havia chegado ao fim. Ela havia partido de maneira tranquila, deixando para trás a música que contava a história deles, mas Miguel sentia como se uma parte de si também tivesse morrido naquela noite. O funeral de Sofia foi discreto, cercado por amigos íntimos e familiares. Ela havia pedido por simplicidade, e assim foi. Miguel ficou à distância, observando enquanto o caixão era baixado à terra, incapaz de se mover ou falar. Tudo parecia uma névoa densa ao seu redor, e o som de seu próprio coração batendo era o único ruído que conseguia distinguir. Após o enterro, ele voltou para o apartamento vazio de Sofia. Lá, sozinho, abriu a carta que ela havia lhe deixado. Na carta, as palavras eram curtas, mas comoventes. Miguel. Nosso amor sempre existirá em algum lugar, entre as estrelas e o tempo. Mesmo separados, ele sempre viverá, como uma melodia inacabada, flutuando no espaço. Obrigada por cada momento, por cada memória. Eu te amarei até o fim dos meus dias, e além. Adeus. Com todo o meu amor. Sofia. Miguel deixou a carta cair de suas mãos, os olhos embaçados pelas lágrimas que agora escorriam silenciosamente. Não havia nada mais a ser dito. Sofia se fora. Ela estava livre, e ele estava sozinho. Incapaz de suportar a dor de viver na Terra sem ela, Miguel tomou a única decisão que poderia aliviar seu sofrimento. Ele aceitou outra missão espacial, desta vez para uma estação muito além de Marte, um projeto de exploração das profundezas do Sistema Solar. Era uma missão sem retorno imediato. Ele sabia que poderia nunca mais pisar na Terra novamente. Mas isso não importava. A Terra não era mais seu lar. Seu lar, a única coisa que fazia sentido, estava agora perdida no tempo e na memória. Enquanto preparava seus pertences para a viagem, ele colocou cuidadosamente o pendrive com a composição final de Sofia em seu uniforme. Aquela música seria a última coisa de Sofia que ele teria consigo. Dias depois, quando sua nave partiu da Terra em direção às estrelas, Miguel se viu sozinho na pequena cabine de comando. Lá, em meio ao silêncio e à vastidão do espaço, ele inseriu o pendrive e permitiu que a música de Sofia preenchesse o ambiente. Fronteiras do Tempo começou a tocar, suas notas ecoando suavemente, cada acorde carregando a história de dois corações separados por forças que eles nunca poderiam controlar. A música era melancólica, mas bela, uma homenagem ao amor que transcendeu a distância, mas nunca pôde vencer o tempo. Cada nota o atingia como uma onda, trazendo à tona memórias e sentimentos que ele havia tentado suprimir. Enquanto as estrelas passavam pela janela da nave, Miguel fechou os olhos e permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Ele sabia que, de alguma forma, Sofia estava ali, com ele, naquelas notas, nas pausas, no silêncio entre as melodias. A nave continuou sua jornada rumo ao infinito, e Miguel, agora sozinho no universo, compreendeu que o amor de Sofia viveria para sempre na música que ela havia deixado para ele. Mesmo separados, mesmo diante da morte, ela continuava a existir em sua alma. Mas, naquele momento, no silêncio após a última nota, ele também sabia que o tempo, afinal, havia vencido. O silêncio no espaço era absoluto. Não havia vento, não havia vozes, não havia sons para distraí-lo da vastidão que o cercava. Para Miguel, essa quietude era quase uma companhia.
flutuando em sua nave nas profundezas do espaço, ele sentia como se estivesse preso em uma bolha, onde o tempo não se movia, e o único companheiro que tinha eram as estrelas silenciosas e o vazio infinito que se estendia além de sua cabine. Lá, nas sombras do universo, Miguel se afastava cada vez mais da Terra, do planeta que antes chamara de lar. Ele olhou para o globo azul pela última vez através da janela, a Terra tão distante que mal passava de uma bola minúscula e brilhante suspensa no vácuo negro. Era bonito, de uma maneira fria e impessoal, mas nada naquela visão trazia consolo. Ele sabia que Sofia se fora. Para sempre. E que agora, não importava o quão avançada fosse a tecnologia ou o quanto o homem tivesse conquistado o espaço, o tempo era uma força que nem mesmo a ciência poderia dobrar. Ali, naquele silêncio frio, Miguel refletiu sobre a jornada de sua vida. Ele havia visto mundos que a maioria das pessoas apenas sonhava. Ele havia ajudado a desbravar um novo futuro para a humanidade, mas o preço pessoal que pagará foi muito maior do que ele poderia ter imaginado. A missão em Marte, os anos passados longe de Sofia, o tempo que o separou, tudo isso o levou ao lugar onde estava agora, sozinho entre as estrelas. Ele percebeu que, mesmo que estivesse cercado pelo mais avançado equipamento tecnológico, mesmo que sua nave fosse um milagre da engenharia, ele era impotente diante da realidade do tempo. O tempo não esperava. Ele não perdoava. E, por mais que tentassem combatê-lo, o tempo sempre vencera. O amor entre ele e Sofia, tão profundo e verdadeiro, fora uma vítima dessa força incontrolável. Miguel suspirou, os olhos marejados fixos na escuridão lá fora. A terra já não estava mais visível. Ele sabia que, ao olhar para o vazio, ele também olhava para o passado, para um mundo em que Sofia existira, para um tempo em que eles ainda tinham a chance de estar juntos. Mas agora, tudo isso se fora. O tempo a levou, como uma maré levando areia de uma praia, lenta, mas inevitável. A última música de Sofia. No interior de sua nave, o som do monitor de controle soava de forma ritmada e distante, mas o verdadeiro som que enchia a cabine vinha de sua alma. Ele ainda segurava o pendrive com a última composição de Sofia, Fronteiras do Tempo. Aquela música que ela havia escrito apenas para ele, como uma despedida, um reflexo de tudo o que eles haviam vivido, de todas as saudades, de todos os momentos perdidos. Naquele momento, ele soube que estava pronto para ouvi-la. Miguel inseriu o pendrive em seu console e, ao apertar o botão para iniciar a reprodução, a cabine foi inundada pelas primeiras notas da música. A melodia começou suave, quase etérea, como se estivesse nascendo de uma dimensão desconhecida, flutuando entre os astros. As notas eram delicadas, cada uma carregando uma beleza triste e solitária. A música parecia viajar entre os limites do espaço e do tempo, e a cada nova nota, Miguel sentia que Sofia estava ali, presente, ao seu lado. O som crescia lentamente, uma mistura de violinos distantes e o piano melancólico, cada toque transmitindo a alma de Sofia, sua dor, seu amor, sua despedida. Ele fechou os olhos, permitindo-se ser transportado para outro lugar. Ele não estava mais na nave. Não estava mais no espaço. Ele estava com ela. Estava nos momentos em que haviam se conhecido, nas longas conversas à luz das estrelas, nas promessas sussurradas sobre o futuro que nunca se concretizou. Ele estava sentindo novamente o peso de sua ausência, mas também o poder do amor que ela havia lhe deixado. As lágrimas que Miguel havia segurado por tanto tempo começaram a escorrer, deslizando lentamente por seu rosto enquanto ele ouvia a melodia fluir, desdobrando-se em camadas complexas de emoção. A música de Sofia não era apenas triste, era profunda, uma confissão em forma de som, algo que transcendia palavras, algo que dizia tudo o que ela não pôde expressar em vida. A música avançou para seu clímax, e Miguel sentiu o coração apertar no peito. Ele sabia que essas notas finais eram as últimas palavras de Sofia para ele. Era como se ela estivesse dizendo: eu sempre estive aqui, entre as estrelas, entre os segundos que você não viu passar. A dor de ouvir isso, de sentir o amor de Sofia ecoando por aquelas notas, era insuportável e ao mesmo tempo necessário. Ele precisava sentir essa dor para lembrar que, mesmo que o tempo tivesse tirado Sofia dele, o amor deles existiria para sempre, gravado naquelas notas, eternamente flutuando no espaço.
Quando a última nota tocou, a cabine ficou em um silêncio absoluto. Miguel abriu os olhos, mas as lágrimas ainda caíam pesadamente. Ele olhou para as estrelas lá fora, agora pequenas e distantes, e uma calma melancólica o envolveu. Não havia mais o que fazer. Sofia estava lá, na música, na memória, e mesmo que eles nunca tivessem tido o final feliz que haviam imaginado, o amor deles transcendeu as barreiras do tempo e do espaço. Ele se recostou na cadeira, sentindo a quietude do espaço ao seu redor e a calma finalmente se instalando em seu coração. Ele percebeu que, no fim, a vida era feita desses momentos, pequenos fragmentos de amor e perda, de dor e beleza. E, de certa forma, ele e Sofia sempre estariam conectados, mesmo separados por forças que nenhum dos dois jamais poderia controlar. O som da última nota ainda ecoava em sua mente, mas agora, havia paz. O tempo separou, mas o amor, de alguma maneira, havia durado. Não do jeito que eles imaginaram, mas de uma forma imortal, como a música, flutuando para sempre no espaço. Miguel secou as últimas lágrimas e olhou para o infinito à sua frente. O tempo, afinal, vencera. Mas o amor, de alguma maneira, também.